Oi, pessoal, tudo bem aí com vocês? Bom, é hora da história, mais uma aula hoje. A gente terminou na última aula o conteúdo da Revolução Francesa. E como uma sequência, né, nós vamos começar a estudar as independências que aconteceram no continente americano, né? Nós vamos começar, então, o primeiro tema, a independência do Haiti. Gente, por que que a gente estuda logo a independência do Haiti, que é um país bem pequeno, que está ali na América Central, porque ela é ímpar quanto a um assunto, né? Ela foi uma independência que foi liderada, que aconteceu devido às lutas dos escravizados, né? Das pessoas que foram escravizadas, né? Levadas para aquela ilha. Então, vamos olhar isso um pouco mais de perto. Bom, primeiro a gente vai começar a entender o conceito de América Latina, né, pessoal? O que é América Latina? É esse conjunto de países, né, que apresenta algumas características histórico-culturais em comum. No caso dos países da América Latina, uma dessas características é a língua, né, de origem latina, ou seja, que vem da raiz do tronco do latim, né? Então, a língua latina. Esses países, basicamente, né, que compõem a América Latina, foram aí colônias de Portugal, da Espanha ou da França, né? A exceção é os Estados Unidos da América, o Canadá e alguns outros países que foram colônias inglesas, né? Que aí não tem as línguas latinas. Então, a América Latina, ela tem essa questão, né? De tentar se unir aí com polos comerciais, como o Mercosul, né? E tem aí essas mesmas raízes, né? E alguns problemas, alguns processos civilizatórios que são parecidos em alguns pontos e se divergem em outros, né? Nós vamos olhar então do ponto das independências, né? Então, o Haiti, pessoal, ele tá, não sei se dá para ver o cursor do meu mouse, deixa eu tentar clicar aqui. Ele tá bem nesse meinho aqui, ó, bem aqui nessa parte da América, ele é uma ilha, né? Olha só, então, aqui, né, esse continente todo, né, americano, esse mapa que a gente está vendo vai demonstrar quem foram os países, né, os colonizadores, né? Então, em amarelo, aqui temos o Brasil, a América Portuguesa, toda essa lateral aqui, né, que pega a América do Sul, América Central, com essas diferentes cores, e alguns outros países aqui de cima, como o México, né? São da América Espanhola, né? E alguns outros países, algumas ilhas aqui, a América Francesa, né? Como a Guiana, por exemplo, tá bom? A Guiana Francesa. Já aqui ao norte, temos os Estados Unidos da América e o Canadá, tá bom? Outro tipo aí de colonização. Gente, a independência do Haiti mais especificamente. Então a gente viu mais ou menos o contexto onde está inserido, como a América, enquanto continente, ela estava mais ou menos dividida do ponto de vista dos colonizadores, né? Qual era o país colonizador, mais ou menos de qual região, né? Que depois vem a se tornar independente e constituir seus próprios estados, né? Ou seja, suas próprias nações. A independência do Haiti foi mais ou menos o seguinte que a gente tem que pensar. O Haiti, né, ele era uma colônia francesa. Quando os franceses chegaram lá, na parte oeste daquela ilha, eles deram o nome para a ilha de São Domingos, né? E aí ocorreram várias lutas pela independência nesse período do final da Revolução Francesa, liderados por ex-escravos, né, ex-escravizados e escravizadas, né, de origem africana. Gente, vou chamar a atenção para o termo escravizados, né, porque o escravo, ele não existe, ninguém nasce, ninguém tem uma condição de escravo por natureza. É sempre alguém que detém algum poder, algum tipo de poder que escraviza o outro, né? Então é uma relação aí de submissão, é uma relação muitas vezes política, econômica, né? E permeada pela força, né? é, geralmente pela questão militarizada, enfim, né? Então, pessoal, fatos aqui importantes para a gente pensar a colonização do Haiti. É uma ilha,
inicialmente colonizada por espanhóis. Então, quem chegou primeiro na ilha, a gente pode olhar aqui no mapa, ó, esse espaço todo aqui era a ilha que começou a ser colonizada pelos espanhóis lá no século XVI. Eles chegaram e chamaram a ilha de Hispaniola, né? Mas eles começaram a ocupar qual parte? A parte leste da ilha, né? Então foi ali que se concentrou a presença dos espanhóis, né? O que os espanhóis fizeram que abriu também aí uma possibilidade, depois chega a França. Eles chegaram, existia população naquele local, né? Os indígenas, as diferentes comunidades indígenas, eles praticamente exterminaram, né? Até o final do século, desde a sua chegada até o final do século, eles acabaram com os indígenas que moravam naquela região. E em 1967, já nessa segunda metade do século, chegam os franceses, né? Eles vão começar a ocupar, então, essa parte oeste da ilha, vão trazendo aí, né, desde a sua própria colônia, as próprias pessoas francesas, né, os escravos trazidos aí da África, né, pessoas escravizadas, trazidos aí de vários países do continente africano, né. E aí, eles dão um nome para essa parte da ilha, né, que vai ficar conhecido como Haiti depois, de São Domingos, né, ou de Saint-Domingue, né? Foi uma colônia muito explorada, né, com latifúndio de cana-de-açúcar, de café, por meio do trabalho escravo. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, né, gente? Quem explorou o Haiti foi o Haiti, essa parte oeste da ilha, né, que depois recebe o nome de Haiti, foram os escravizados, né, as pessoas escravizadas, que aí geravam riqueza para a França, e muita riqueza, foi um país assim muito explorado mesmo. Qual que era o problema? Uma questão chave para a gente pensar a independência, né? A grande maioria da população era composta por escravizados ou ex-escravizados, né? Agora libertos. Como mecanismo de controle, para evitar revolta, a elite local organizava uma estrutura militarizada, ou seja, eles usavam a força para tentar manter, né, essa população que era muito maior. Gente, mas era muito maior mesmo. Olha para cá, né, para esse dado da população em 1789, ou seja, quando começa ali os primórdios da Revolução Francesa. Aproximadamente aí 32 mil brancos, né? Então, essas pessoas livres que davam conta dessa estrutura, né? Eram parte da elite que estavam ali, né? Da elite local. Os negros livres, né? Aquele que ou conquistaram ou compraram sua liberdade, em torno de 24 mil pessoas. E os negros escravizados, em torno de 500 mil pessoas, né? Mais do que a população de Rio Preto toda. Então, pessoal, em porcentagem, praticamente em 90%, né, de negros escravizados, com mais 4% dos libertos, né? Então, assim, a maioria esmagadora da população era essa. Então, uma revolta, né, um movimento aí de libertação era praticamente possível de ser segurado, né? Embora eles não tivessem as armas, né? O poder militarizado, mas eles eram um número muito maior, né, do que essa elite local. E aí se dá então o processo de independência. Como que foi? A influência veio da Revolução Francesa, né? Quando os jacobinos tomam aí o poder naquele período da ditadura jacobina, aquela classe intermediária que tem alguns pequenos burgueses, mas que também são os trabalhadores, eles inspiram, né? Junto com a petição de direito, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a nova Constituição francesa, né? Elas vão aí inspirando, né, esses ideais lá no Haiti. O principal líder, né, olha só, pessoal, eles também foram chamados de jacobinos negros por um historiador chamado Cyril James, né? O principal líder no início dessas lutas era essa figura aqui representada, né, que é o Toussaint
Louverture. Eu não sei francês, tá, pessoal? Mas esse nome aqui, né? Vamos tentar aportuguesar ele, né? O Toussaint Louverture. Ele, pessoal, vocês podem perceber aqui pela figura que ele era assim, ele era um ex-escravo, né? Então, um escravo liberto, que quando ele foi escravo em uma fazenda, ele teve a oportunidade de aprender a ler, né? A ler, a escrever. Então, ele começou a ter contato com os ideais, com as coisas que vinham aí da Revolução Inglesa, né? Desculpa, da Revolução Francesa. E aí, quando os jacobinos estão ali no poder, né? Lembra, os jacobinos, né? Eles, a princípio, eles queriam aquela monarquia parlamentarista, né? Mas o rei acaba traindo eles, né? Então, olha só, a figura, né? É representada como um jacobino, né? Então, os trajes típicos aí franceses, né? Um traje aí militar, né? Como essa pessoa que vai ser o líder, né, no início dessa independência, desse processo de independência, tá bom? O que que acontece, gente? Em 1801, ou seja, já após a Revolução Francesa, que ela termina lá em 1799, quando o Napoleão assume e dá o golpe de 18 Brumário, o Napoleão Bonaparte manda umas tropas, né, para São Domingos, ainda São Domingos, para retomar o poder, o controle daquela ilha. O que, que acontece, né? Existe a resistência, mas o Louverture, né? Ele é preso, ele é levado para a França, ele fica preso lá e ele falece em 1803. Mas isso não acaba com a luta, né? Um outro ex-escravo, né? Um outro liberto continua, né? Essa liderança na colônia, que ele é o Jean-Jacques Dessalines, né? O Dessalines, pessoal, ele então vai continuar juntando aí as tropas rebeldes, eles derrotam os franceses, né? E o Dessalines que vai proclamar a independência em 1804, né? Então ele assume o governo até 1806, quando ele é assassinado, né, por gente contrária, por questões políticas, né? E aí, tá dado o start, está dado a independência do Haiti. Mas o que acontece? Nesse momento, a França ainda não reconhece o país como liberto, né? Isso vai vir um pouquinho depois. Vamos ver algumas coisas interessantes, né? Então, a partir de 1804, quando eles se declaram independentes, o Estado passa a se chamar Haiti, o país, né? Então, o Haiti, ele foi a primeira colônia da América a abolir a escravidão, né? E o segundo estado a proclamar a independência. Antes do Haiti, gente, só os Estados Unidos da América, tá? Os Estados Unidos, eles se tornaram independentes em 1776. O Haiti, como a gente viu, 1804. Para vocês entenderem, ó, o Brasil só foi só foi só se tornou independente em 1822, né? Então, aí quase 20 anos, né, de diferença, tudo bem? 18 anos aí de diferença. Então, olha só, né, o segundo país de toda a América, né, a se tornar independente. O que, que acontece de interessante, pessoal? Os jacobinos, né, naquele momento, eles já tinham abolido a escravidão na França, e isso vem para as colônias, né? Então, isso dá uma força para aquelas tropas, para a revolta, né? E um pouquinho depois eles se tornam cidadãos libertos, né? Mas com o Napoleão Bonaparte volta, né, essa questão do domínio das colônias, mas eles não conseguem esse domínio no Haiti, né, pela resistência. Então lá ocorreu o que a gente pode chamar de maior revolta contra a escravidão de toda a América. E lá foi o local onde teve êxito, né? Porque teve revolta no Brasil, teve em vários outros países que foram colônia de exploração, né? As revoltas aí quanto à escravidão. Porém, a independência do Haiti foi a que teve um fim, né, um final
basicamente, né, garantindo aí a liberdade e garantindo aí, a partir da guerra, né, da luta, dos embates dos próprios escravos, a liberdade do país, a autoliberdade deles. Né? Então, olha só em 1825 que a França vai reconhecer a liberdade, né, a independência do Haiti. E também não foi simples assim. O que eles tiveram que fazer? Pagar uma indenização para a antiga metrópole, para a França, para poderem ser considerados independentes, né? Bom, o Haiti, então, pessoal, além de tudo, né, um país formado basicamente por escravos, uma colônia de ex-escravos, no caso, uma colônia de exploração, enfrentou problemas econômicos, tiveram que pagar uma indenização para a França, né? Uma série de coisas difíceis aí quanto à produção e tudo mais. Porém, como que essas pessoas fizeram para enfrentar esse momento, né? Elas fizeram a reforma agrária, ou seja, dividiram as terras, né, para a produção entre, né, a população. E aí a população, né, tinha para ela que esse ideal de dependência era um ideal de liberdade, né? Então, por mais que não tivessem muitos recursos econômicos, né? Muitos recursos aí industriais, enfim, de qualquer outro tipo de produção, a produção agrária ela continuava, né? E esse ideal de liberdade movia essa população, né? Então, pessoal, a gente tem que tirar dessa ideia que os negros haitianos, eles não foram os únicos a sonhar com essa liberdade, a lutar por ela, mas eles foram os únicos que de fato conquistaram, né, o poder, né, que conquistaram o poder, que proclamaram a independência, né, que alcançaram aí a independência de todo um país, né? O exemplo, então, dessa revolução que aconteceu no Haiti, né, a Revolução de São Domingos, ela assusta toda essa elite, né, escravagista, né, que lucra aí com o escravismo, né, em todos os outros países da América e outras colônias do mundo. E aí, pessoal, faltou para vocês responderem lá na nossa apostila do mês de maio, a questão 1, que diz o seguinte: em 1791, os colonos franceses quiseram contestar o jugo da metrópole, que se reservava o direito de monopólio de suas mercadorias. Os escravos também aproveitam para se sublevar e os sanmalês, literalmente sangue misturado, reivindicam a cidadania francesa. Eles a obtêm em 1792 e no ano seguinte a escravidão é abolida. Qual foi o episódio ocorrido em 1791 que provocou tantas mudanças no Haiti? Gente, então a gente está falando, né, desse momento da revolução aí de São Domingos, no Haiti, as lutas que foram travadas, né, os líderes que a gente já citou. Mas o que levou, né, a isso, né, a esses ideais da Revolução Francesa, né? Só que tem um problema essa questão. As alternativas, quando a gente compara a data que foi dada para a gente, ela não bate, tá? Então, por isso que alguns tiveram dificuldades aí para responder. A queda da Bastilha em Paris? Não, né? Isso foi um pouquinho antes. A coroação de Bonaparte como imperador dos franceses? Não, isso foi depois. Inclusive, Bonaparte depois tenta reaver, né, a colônia. A morte do rei Luís XVI pela guilhotina? Também não, embora seja em um momento parecido com isso, tá? Mas isso não é o fator principal. O fator principal, então, que a gente vai considerar é a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Porém, ela não foi realizada em 1791. Em 1791, a gente tem a Constituição Francesa, né? Aquela primeira Constituição feita depois da Assembleia Constituinte, né? Então, pessoal, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é de 1789, tá bom? Mas, então, o que a gente tem de fato é a Constituição Francesa, né? Que vem lá em 91, que vai, né, resguardar aí alguns dos direitos do homem e do cidadão citados na declaração. Então, vocês anotem aí essa diferença, isso daqui foi um erro, né, na hora de digitar,
mas assim, vamos considerar então a alternativa C, tá bom? Como a declaração que foi chegando aí nas colônias, nos diversos espaços onde a França tinha domínio, e que foi inspirando aí essa luta pela revolução e pela independência. Tá joia, pessoal? Fica então para vocês um beijo, que continuem estudando, né? Façam aí acho que são duas questões na aula de hoje, façam elas bem tranquilo. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Até mais, um abraço.